Oi, gente. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite para participar desse módulo. Queria agradecer imensamente a Ana e ao Tiago por se disponibilizarem a fazer essas apresentações. Muito obrigado ao Tiago por fazer essa introdução e essa revisão geral do controle da respiração. E a Ana por compartilhar os dados dela. Brilhante como sempre, Ana. Muito obrigado. Eu não estou vendo o rosto de vocês, tá? Na verdade, eu só estou vendo a minha tela de apresentação. Então, qualquer coisa, qualquer problema que vocês tiverem, vocês me sinalizem, por favor, tá? Se não estiverem me ouvindo bem, se o slide não estiver passando, tá? O que eu vou estar falando para vocês hoje é da linha de pesquisa que eu estou dando início, que eu pretendo estabelecer agora como docente contratado aqui no Departamento de Fisiologia e Biofísica da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui do Instituto de Ciências Biológicas, tá? E a minha pesquisa, ela vai ser voltada para as alterações respiratórias em transtornos do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele é classificado como um distúrbio do neurodesenvolvimento e de características altamente heterogêneas. O que isso quer dizer? Do neurodesenvolvimento, porque ele se estabelece durante o desenvolvimento do indivíduo, ou seja, principalmente na fase embriológica, mas também nos primeiros anos de vida, enquanto o indivíduo está se desenvolvendo. Tá? Então, você pode até ser diagnosticado com autista tardiamente na vida adulta, mas esse autismo ele se estabeleceu durante o desenvolvimento, apenas o diagnóstico que se deu tardiamente. Tá? E as características heterogêneas é porque ele é altamente diversificado. Tem uma série de comportamentos, uma série de sintomas que são clássicos que você pode observar em quase todos os indivíduos, mas tirando esses, você tem uma outra diversidade de sintomas, tanto fisiológicos quanto comportamentais, que é muito diversa, que vai variar muito de indivíduo para indivíduo. Tá? Diante disso e diante da dificuldade de se diagnosticar o autismo, dado que ainda é feito quase que exclusivamente pela análise é, clínica dos pacientes, a observação e o relato histórico desses pacientes, mas não de exames laboratoriais na maioria dos casos, a quinta edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de Desordens Mentais, estabeleceu alguns critérios para a classificação e diagnóstico do autismo. Tá? E junto com isso também, neste manual, ele englobou algumas outras condições que até então eram dadas como doenças distintas e que agora estão dentro desse guarda-chuva que nós chamamos de transtorno do espectro autista. Tá? Então, algumas características elas precisam ser observadas para o diagnóstico do autismo. A primeira, que talvez seja a mais clássica delas, que é notável, são os distúrbios de comunicação e de interação social. Esses indivíduos, eles tendem a ter atraso na fala, eles podem, inclusive, se apresentar de forma não verbal durante toda a vida ou durante boa parte da vida, e eles têm uma série de dificuldades em interações sociais, de participar das interações sociais que nós fazemos corriqueiramente no dia a dia. Então, às vezes, até estar num ambiente que é cheio de outras pessoas já é um incômodo muito grande para essas pessoas. Tá? Isso é quase como se fosse uma agressão para elas. Nós temos hoje na universidade, por exemplo, alunos que têm muita dificuldade de participar das aulas pelo ambiente, pelo barulho, pela a situação que ele é exposto. Tá? Uma outra condição que é comum observar nesses pacientes são comportamentos repetitivos e restritivos. É comum você verem eles realizando um movimento ou quando eles são verbais realizando a mesma pergunta várias vezes seguidas, várias vezes ao dia. E eles são bastante restritivos, por exemplo, na rotina que eles têm. O ato, por exemplo, de como se desloca de um ponto A para o ponto B, se
altera o caminho que se faz todo dia, é um incômodo muito grande para eles. O tipo de tecido da roupa que se usa, o tipo de alimento que se obtém. Eu tenho relatos, por exemplo, de pessoas que têm contato com pessoas autistas, por exemplo, que só se alimentam de alimentos que sejam brancos. Então, ela só come arroz e outras coisas que sejam brancas. Ela não consegue lidar com outro tipo de alimento. Eu conheço uma pessoa que ele tem muita dificuldade em misturar coisas. Então, por exemplo, ou ele come a carne ou ele come a batata. Carne com batata, para ele, é um absurdo. Então, eles têm uma série de comportamentos que são repetitivos e que são restritivos. Tá? É, esses sintomas, eles devem estar presentes durante o desenvolvimento. Então, só por aqui você já deve ter uma ideia que o diagnóstico, ele não pode, ele nunca deve ser feito baseado em uma ou duas consultas, porque vai precisar que esse paciente ele seja observado e vai precisar de um relato histórico muito grande dado pelas pessoas mais próximas, pais, professores, irmãos, avós, que precisam relatar o que eles observaram ao longo dos anos, tá? E esses sintomas, eles tendem a começar a aparecer por volta dos 6 meses de idade, mas eles vão aparecendo de forma progressiva, tá? Sendo possível um diagnóstico um pouco tempo depois, em torno dos 2 anos de idade, 3 anos de idade, ou um pouco mais tardiamente, na maioria das vezes, tá? Esses sintomas, eles devem causar prejuízos funcionais. Esses sintomas, eles precisam ter um impacto para ser classificado dentro do autismo. E ele não pode ser explicado por outras disfunções. Ele não pode ser explicado por um outro tipo de demência, ele não pode ser explicado por uma lesão ou outras condições que seja uma explicação melhor para tudo que se está observando nesses pacientes. Tá? Então, esses são alguns critérios que são estabelecidos para o diagnóstico do autismo. Tá? E quanto à causa do autismo? Nós temos que fatores genéticos eles são responsáveis por aproximadamente 80% dos casos de autismo, tá? Sendo que mais de 100 genes já foram correlacionados como fatores de risco. Na verdade, eu já vi relatos de até 180 tipos de genes diferentes, sendo que cada gene desse ele está disposto a uma série de diferentes mutações, não é apenas uma única mutação. Tá? O que dá para o autismo essa característica de uma alta hereditariedade, ou seja, ele é altamente passado, né, entre os pais para os filhos, o que dá também a ele uma característica onde ele é altamente observado em indivíduos que já têm um irmão que apresenta um autismo. Então, se o irmão mais velho é autista, a probabilidade desse filho mais novo também apresentar autismo, ela é altamente elevada, tá? Mas muitas dessas mutações, elas são mutações do tipo de novo. Elas são mutações que estão aparecendo por uma primeira vez, ou seja, não necessariamente esses pais ou esses irmãos eles vão estar expressando o mesmo tipo de mutação ou vão sequer ser, no caso dos pais, classificados como autistas. Tá? E um outro tipo de mutação que se vê com frequência são as CNVs, que são chamadas variações do número de cópias, ou seja, a quantidade de cópias dos alelos elas variam. Tá? Agora, se a gente pegar toda essa lista de genes que a gente está vendo aqui e colocar ele em agrupamentos, o que a gente vê é que a maioria elas podem encaixar dentro desses três critérios. Um deles, que são chamados fatores de transcrição, e esses podem ser bastante sérios, uma vez que eles vão ser responsáveis pela transcrição de outros genes e a expressão de uma diversidade de proteínas, ou seja, o impacto pode ser muito grande. São genes que são relacionados à transcrição de proteínas relacionadas à sinapse, tanto da liberação de neurotransmissor, de receptor,
de acoplamento de vesícula, de recaptação, então são estruturas relacionadas à sinapse, ou outras proteínas de membrana, como, por exemplo, os canais. Canais para potássio, canais para cálcio, canais para sódio. Tá? E o autismo, ele pode ser até 4 vezes mais frequente em indivíduos no sexo masculino. Tá? O que resta dos 20% são atribuídos, em geral, a fatores que são chamados de fatores ambientais. Tá? E aí já vale eu ressaltar aqui que os fatores ambientais eles são tidos como fatores ativadores e não como fatores causadores de autismo. Ou seja, eles vão principalmente atuar como uma influência sobre a epigenética, modulando os genes, ou seja, eles não são exatamente causadores de autismo, mas eles são fatores que podem ser ativadores de processos que venham a causar autismo. Tá? Então, nós temos evidências que suportam uma correlação que aumenta o risco para autismo, por exemplo, na hipóxia neonatal, no diabetes gestacional, o uso de valproato durante a gravidez. O valproato é um medicamento que é usado, por exemplo, para transtorno bipolar, tá? Uma redução do intervalo entre as gravidez, um período menor de 12 meses entre a gravidez, pode aumentar o risco para que o autismo ocorra. A idade dos pais, tanto da mãe, mães com mais de 40 anos de idade e pais com mais de 50 anos de idade, é um fator que já foi altamente correlacionado. Tá? O parto prematuro, a obesidade materna, tá? Já também é um fator relacionado. E aqui a ingesta de ácido fólico na quantidade correta, ele atua como um fator protetivo. Mas tanto o excesso quanto a redução do ácido fólico, ele pode aumentar a probabilidade. E dado a condição altamente genética da doença, a presença de um irmão mais velho que seja autista é um marcador que aumenta muito a probabilidade que um outro filho mais novo venha também a ser uma pessoa que tenha autismo. Tá? Agora, tão importante quanto falar desses fatores que são de alto risco ou que aumentam a probabilidade para o autismo, é a gente também reforçar aquelas hipóteses que são negadas, aquelas hipóteses que já se sabe que não há correlação. Principalmente no momento que a gente vive, onde há sempre parece que crescendo o número de negacionistas e o número de campanhas que podem ser, inclusive, lesivas, que podem ter impacto muito grande. Tá? Então, a ruptura prematura da membrana da bolsa, ela não tem correlação. A hipertensão durante a gravidez, ela não há correlação. O fumo é altamente não recomendado em qualquer fase, mas principalmente durante a gravidez. Mas, pelo menos no que diz respeito ao autismo, essa correlação já foi descartada. Tá? O tipo de parto, seja por cesárea ou parto vaginal assistido, não há correlação. O tipo de reprodução, reprodução in vitro, que são hipóteses que já foram postuladas, mas que hoje elas são negadas. Tá? E o prolongamento do trabalho de parto com excesso, claro que desde que não haja a interrupção do fornecimento de oxigênio para a criança. Né? E aqui, principalmente, aquela que nós aparentemente vamos ter que reforçar por muito tempo, devido às coisas que vocês já devem ter ouvido falar que aconteceu, e aonde tem grandes movimentos, até populares, digamos assim, que são de negacionistas, que vacina não causa autismo. Tá? Tenham isso em mente e espalhem essa informação. Tá? Bom, quanto à prevalência,
Os dados de 2020 nos Estados Unidos estipulava que cerca de 2,8% da população de crianças com 8 anos de idade eram crianças dentro do transtorno de espectro autista, né? E alguns números trazem que até atualmente cerca de 1 a 36 até 1,28, 1 a cada 28 e 1 a cada 36 são pessoas que são portadoras de algum tipo de autismo. Tá? Ou seja, é um número extremamente alarmante. No Brasil, a gente não tem grandes estudos até o momento que façam uma estimativa correta, mas como foi relatado pelo Francisco Paiva nesse artigo, ele que é editor-chefe da revista Autismo, a gente não tem nenhuma evidência que regionalize o autismo com maior probabilidade numa região ou na outra, num país em relação ao outro. Então, levando aos dados que se tem em relação à população mundial, a estimativa é que a gente esteja se aproximando de 6 milhões de pessoas autistas no Brasil. Tá? E a última informação que eu encontrei sobre o estado de Minas Gerais são dados de 2015, que estimava em torno de 1% da população aqui no estado de Minas Gerais. Bom, bom além daquelas alterações que eu mencionei com vocês, existe uma série de outras consequências, outras alterações que são frequentemente observadas. Por exemplo, alterações sensoriais, elas são observadas em até 95% das pessoas com autismo. E essas alterações, elas são tanto táteis como dolorosas. E aí é interessante que essas informações táteis, que para nós é corriqueira, de um toque na pele, para eles podem ser muito agressivos. É como se estivesse causando uma invasão muito grande do espaço dessa pessoa. Então, eles são extremamente sensíveis a informações táteis. Existem casos, por exemplo, que eu conheço de pessoas que só conseguem usar o mesmo tipo de tecido nas roupas que usa, que não pode alterar o tipo de tecido, e são altamente sensíveis a informações sensoriais. Por outro lado, a tolerância deles à informação dolorosa, ela costuma ser aumentada em grande maioria dos casos, o que é um contrassenso, né, num primeiro momento para mim. Tá? É muito comum que eles apresentem algum tipo de comprometimento intelectual, déficit de atenção, distúrbios de ansiedade são frequentemente observados. Uma condição que aí a coisa se torna ainda mais complicada é o fato de que a epilepsia são frequentemente observadas nesses pacientes e eles também podem apresentar com alguma frequência disfunções autonômicas, tanto do sistema nervoso simpático, mas principalmente do sistema parasimpático, e também do trato gastrointestinal, tá? Do sistema nervoso visceral, que produz complicações fisiológicas, e as alterações respiratórias, que é o objetivo do que nós vamos discutir aqui, são frequentemente observadas especificamente em alguns tipos de autismo. Tá? Então, os dados que eu vou estar trazendo para vocês aqui agora são dados da literatura sobre duas condições sindrômicas que estão dentro do espectro autista. Uma é chamada de síndrome de Rett e o outro é chamado de síndrome de Pitt-Hopkins. Tá? São duas condições que estão dentro do espectro autista, onde as alterações respiratórias são clássicas nessas condições. Tá? Então, eu tenho um videozinho aqui. Não sei se vocês vão ter acesso ao áudio.
Leiton, não estamos com acesso ao áudio, só para. Ah, tá bom. Bom, eu vou. Bom, o que está acontecendo aqui é que o pai está narrando a situação dela, que ela, por esses movimentos que ela está fazendo, na hora que você vê que ela está esticando o pescoço, é que ela está fazendo um esforço muito grande para poder respirar, tá? Então vamos só dizer aqui, talvez consegue ver com um pouco mais de clareza. Ó, nesse momento, ó, isso é esforço respiratório que ela está fazendo. E aí o que ele está fazendo agora é tentar fazer uma distração nela para que ela. Ele fala que o truque é conseguir fazer com que ela se distraia, tá? Bom, o que é a síndrome de Rett? É um distúrbio neurológico causado pela mutação, principalmente pela mutação do gene MECP2, que codifica essa proteína que ela atua como um regulador da expressão de outros genes. Tá? Ele afeta principalmente meninas, que ele está associado ao cromossomo X, e no caso de meninos, ela é menos frequente e altamente fatal até os 2 anos de idade. Tá? É, comumente ele se apresenta de forma regressiva, o que é uma coisa interessante. Quer dizer, essas crianças elas começam se desenvolvendo é, com uma certa normalidade, inclusive verbalmente, e por volta dos 2 anos de idade, começa a se observar uma regressão muito grande da capacidade dessas crianças de se comunicarem e os outros sintomas começam a aparecer. Tá? Os problemas respiratórios, eles aparecem por volta dos 6 anos de idade e eles ficam bastante presentes e intensos por 2 a 4 anos e depois eles têm uma tendência a se tornar mais transitório. Eles aparecem e desaparecem sem uma explicação plausível. Tá? Bom, como eu comentei, isso se deve a uma alteração do gene MECP2, tá? E dentre as alterações respiratórias que são observadas nesses pacientes, são esses episódios onde a fase pós-inspiratória é prolongada, seguida por o que ele chama de breath hold, que é segurar a respiração, ao mesmo tempo que tem uma superativação de contração torácica e abdominal, tá? Então vejam que aqui seria a respiração de uma pessoa normal, onde tem inspiração, expiração, inspiração, expiração, e neste paciente, você tem uma inspiração que é seguida por uma fase onde ele segura a respiração ao mesmo tempo que está fazendo contração da musculatura. Tá? É interessante que esses episódios eles acontecem principalmente quando o indivíduo está acordado, tá? Durante o dia. Por isso que o pai estava dizendo que o truque é fazer com que ela se distraia. Então, quando ele consegue chamar a atenção dela, ela acaba respirando de forma um pouco mais calma. Tá? Mas isso é acompanhado por um aumento da frequência cardíaca, o que seria um pouco o inverso do que seria esperado. Ou seja, com esse segurando a respiração e fazendo contração de caixa torácica e abdominal, o que esse paciente está fazendo, de certa forma, é uma manobra de Valsalva. Tá? Durante a noite, vale relatar que esses episódios eles são mais raros, mas que as alterações de aumento da frequência cardíaca elas aparecem frequentemente, tá? O que pode indicar que exista também um problema na desautonomia desses pacientes, tá? Bom, além desses episódios de segurar a respiração, as apneias elas são frequentemente observadas. Tá? Então vejam, aqui nós temos o registro do fluxo respiratório e aqui uma cinta torácica e abdominal registrando a atividade dessa musculatura. Então vejam que
aqui neste momento em que tem o fluxo se cessa, também não se tem contração, não se tem atividade muscular. E depois ele se restabelece, mesmo que de forma irregular. E isso é seguido por um aumento da frequência cardíaca e por uma dessaturação de oxigênio. Tá? Aqui, em outro evento, o que nós temos aqui é, mais uma vez, o fluxo que se cessou, tá? No entanto, você tem movimentações da caixa torácica e movimentações da musculatura abdominal. O que isso quer dizer? Que aqui nós temos uma apneia que é chamada de apneia central, ou seja, muito provavelmente você tem uma alteração dos neurônios que controlam a respiração em algum nível daquela rede respiratória que o Tiago e a Ana falaram para vocês, e a informação não está chegando para recrutamento da musculatura. Então, não há fluxo e não há movimento. Agora, aqui, como há interrupção do fluxo, mas ocorrem movimentos tanto da caixa torácica quanto da musculatura abdominal, isso caracteriza uma condição em que a apneia é de origem obstrutiva. Tá? Por isso que também uma das teorias sobre a síndrome de Rett com seus problemas respiratórios, ela busca entender como que está ocorrendo o controle da musculatura da, da faringe do pescoço para controle das vias aéreas. Tá? Bom, e quanto aos modelos animais da síndrome de Rett? Gente, o gene que está envolvido, o principal gene, não é o único, mas o principal que está ouvindo é esse gene chamado de MECP2, que codifica essa proteína. Mas as mutações desse gene já foram descritas cerca de 300 diferentes mutações possíveis nesse mesmo gene. Tá? Ou seja, tem uma variabilidade muito grande de possibilidades. Então, aqui, nós temos dois modelos. Tá? Nesse caso, são camundongos fêmeas, tá? Onde no topo nós temos um animal controle, mostrando aqui a inspiração e a expiração durante um período. E aqui nós temos um camundongo que apresenta a mutação para esse gene, tá? Demonstrando aqui os episódios em que ocorre a apneia na ventilação e depois ela volta a uma condição um pouco mais próxima do normal. Tá? Nesse outro caso aqui, é um outro tipo de mutação que vai alterar de uma forma um pouco diferente esse gene. E nesse caso, o que se observou aqui é que alguns animais podem, mesmo apresentando a mutação, eles podem não apresentar alteração, mas outros, por sua vez, vão apresentar as condições clássicas da respiração que é observada, inclusive, nos humanos, que é os episódios de apneia e essa característica de respiração irregular, onde você tem episódios de respiração rápida e depois isso é intercalado com períodos de apneia. Tá? Então, quando a gente olha para a plotagem desses dados, a gente vê que a variabilidade da frequência respiratória ela aumenta muito aqui nesses animais, que são os animais que estão plotados em preto, tá? Em comparação a animais controle, que têm uma menor variabilidade da respiração. Tá? Quanto ao número de apneias, esses animais que apresentam a mutação, eles apresentam um número de apneias muito elevado quando comparado com esses animais controle, tá? Demonstrando que a gente consegue reproduzir em modelos animais essas condições que são observadas em humanos. E aí é interessante também uma questão que eu comentei com vocês que os meninos eles apresentam uma alta mortalidade até os 2 anos de idade e que as meninas apresentam essa condição que tende a se apresentar um pouco mais tardiamente. Tá? E o mesmo foi reproduzido nos animais. Tá? Os machos são mais resistentes do que em humanos. Tá? Eles sobrevivem com um pouco mais de facilidade, mas eles apresentam um sintoma mais cedo.
enquanto o experimento realizado com fêmeas, em geral, você tem que esperar cerca de 3 a 6 meses para que os sintomas de fato fiquem evidentes e comecem a aparecer nas fêmeas. Tá? Então, aqui nós temos alguns dados preliminares de um artigo que está em preparação, que é da Mônica Stein, minha amiga, mostrando aqui um camundongo que apresenta a mutação para o gene MECP2, né, aliás, um camundongo controle, e aqui um camundongo que apresenta a mutação. Então, vocês vejam que aqui a respiração regular, com seu padrão regular, e aqui a condição clássica, aonde você observa esses episódios de hiperventilação, que é intercalada com episódios de apneia. E uma das teorias que se tem sobre do porquê isso acontece é que se acredita que acontece uma superativação daqueles quimiorreceptores periféricos que o Tiago estava falando para vocês, que são aqueles localizados no corpo carotídeo, que são sensíveis à variação principalmente de oxigênio, mas também variações de CO2 e pH. Bom, e o que a Mônica fez? Um procedimento relativamente simples, que é tentar causar uma atenuação da atividade desses quimiorreceptores periféricos, aumentando muito a oferta de oxigênio para eles. Então, ela colocou esses animais para respirar 100% de oxigênio, e o que a gente observa é que nessa condição, a respiração parece se estabilizar. Esses episódios de respiração rápida, eles tendem a desaparecer, a respiração que se torna mais regular, tá? E que esses episódios de apneia, eles também são extremamente atenuados nessa condição onde o animal está respirando 100% de oxigênio, tá? Bom, numa situação em que o animal é exposto à hipóxia, esses episódios de apneia também tendem a desaparecer. Tá? Apesar de uma respiração basal mais elevada, esses animais também apresentaram uma resposta elevada à ativação dos quimiorreceptores periféricos através da redução de oxigênio, tá? Indicando aí uma alteração dos quimiorreceptores periféricos. Por outro lado, meio que contradizendo os dados que se tem da literatura, a Mônica ela não encontrou alteração da resposta quimiorreceptora central nesses animais, tá? Então vejam que a resposta esses animais que têm uma atividade basal um pouco aumentada durante a resposta quimiorreceptora central, eles tendem a igualar a sua resposta, tá? Bom, então o que nós temos sobre as alterações respiratórias na síndrome de Rett? Nós temos que são clássicas a apresentação de irregularidades respiratórias. Eles podem apresentar apneias tanto do tipo central quanto do tipo obstrutiva. Tá? Ocorre alteração da resposta quimiorreceptora. Na literatura se atribui, inclusive, alterações da quimiorrecepção central devido ao fato de que o MECP2 também é encontrado em astrócitos, tá? Mas também em neurônios centrais. E também, como eu mostrei agora o dado da Mônica, da alteração da resposta quimiorreceptora periférica. Tá? E que a atenuação da atividade dos quimiorreceptores periféricos, ele pode melhorar esse fenótipo respiratório que você observa num modelo da síndrome de Rett, a saber se isso teria ou não algum tipo de efeito em humanos. Tá? Falando agora da síndrome de Pitt-Hopkins, tá? Ela é causada pela haplosuficiência do gene TCF4. Gente, eu vou falar em algum momento TCF4, porque é a forma que eu aprendi e isso vem automático, tá? Bom, essa haplosuficiência significa que a mutação de apenas uma cópia ela é suficiente para produzir o fenótipo, porque a outra cópia que não está alterada,
ela não consegue manter sozinha a função, tá? E ele atua como um fator de transcrição relacionado ao desenvolvimento de vários neurônios, tá? Esses indivíduos, como vocês estão observando nas fotografias, eles apresentam algumas alterações visíveis na formação da face, tá? Principalmente do formato do nariz e das asas nasais, mas também dos lábios e do queixo, tá? Essas alterações são frequentemente observadas nesses indivíduos. Eles apresentam deficiência intelectual de moderada a grave, tem atraso no desenvolvimento, é comum observar-se convulsões, né, com uma condição de epilepsia nesses animais, e alterações respiratórias é uma condição bastante clássica nesses pacientes. Assim como a Ana descreveu para a condição da doença de Parkinson, a pneumonia causada por aspiração é uma das principais causas de morte nesses indivíduos, tá? Então, vejam, aqui nós temos o registro de uma menina de 6 anos de idade, portadora, que apresenta a doença de Pitt-Hopkins, tá? Apresenta essa síndrome. Então, vejam que, semelhante ao que a gente observa na doença, na síndrome de Rett, eles apresentam esses episódios de hiperventilação, aqui está mostrando o fluxo, tá? Esses episódios de hiperventilação que são intercaladas por episódios de apneia, tá? Dando uma irregularidade respiratória para esses indivíduos, tá? E nos animais? Bom, o único trabalho que eu conheço que examinou o padrão respiratório em um modelo de Pitt-Hopkins é o trabalho do Colin Cleary, tá? Que foi publicado na Nature em 2021. Então, a primeira coisa que ele fez foi, ele utilizou para isso o truncamento do gene TSF4 e a primeira coisa que ele fez foi fazer a avaliação. Então, a primeira coisa que nós notamos é uma diferença do tamanho. Então, vejam que aqui nós temos o animal controle, aqui no meio nós temos o animal heterozigoto, que apresenta apenas um truncamento, e aqui o animal homozigoto, que apresenta o duplo truncamento. Então, vejam que nos primeiros dias de vida, o tamanho, a diferença do tamanho desses animais é muito significativa, tá? E quanto ao nascimento desses animais, pela regra mendeliana, era se esperado um maior número de nascimento. No entanto, ele calcula que cerca de 30% desses animais eles apresentam mortalidade em útero. Tá? E dos animais que nascem, os homozigotos atingem 100% de mortalidade até o quarto dia de vida. Tá? Enquanto que os animais que são heterozigotos, que apresentam apenas um truncamento, eles apresentam cerca de 25 a 30% de mortalidade até pouco depois da idade de desmame, mas os animais que sobrevivem após essa idade, eles têm uma vida mais prolongada, tá? Uma expectativa de vida mais prolongada. Tá? Mas o tamanho desses animais, ele permanece menor até mais ou menos a idade do desmame e depois com o alcance da vida adulta, eles começam a normalizar o tamanho e o peso corporal. Tá? Comportamentalmente, esses animais eles apresentam um perfil muito específico, que é característico dessa mutação. Tá? Então, esse teste é um teste chamado de teste de campo aberto, onde o animal é exposto a esse ambiente pela primeira vez e é observado os movimentos que ele faz dentro dessa caixa. Tá? E o que a gente tem aqui? Classicamente, a gente sabe que roedores, quando expostos a um ambiente aberto, ele vai ter a tendência em permanecer perto dos cantos das paredes, tá? E isso é descrito como um comportamento de ansiedade. Então, quanto mais ele deixa esse área lateral dos cantos das paredes aqui para invadir o centro dessa arena,
é considerada uma redução do comportamento, de um comportamento ansioso. Então, vejam, aqui nós temos a atividade locomotora de um animal controle, que está plotada aqui, e aqui de um animal que apresenta o truncamento desse gene. Então, o que a gente observa é que ele apresenta uma hiperatividade. Ele caminhou uma distância muito maior dentro desse ambiente. E o número de vezes que ele avança para o centro da arena é aumentado, que é descrito como uma redução desse comportamento ansioso. Tá? Validando, então, o modelo. Tá? E o profile respiratório dele. Aqui, nós temos no topo uma condição controle, um animal controle, mostrando a sua respiração. E aqui, o animal que apresenta a mutação, apresentando a condição clássica que nós observamos no humano. Os episódios de hiperventilação intercalado com episódios em que há uma redução ou até mesmo uma apneia entre esses episódios de hiperventilação. Tá? Veja que essas hiperventilação elas não são observadas no animal controle, mas que elas são bastante expressivas nesse animal que que apresenta essa mutação. Tá? E isso fica evidente quando você observa a ventilação minuto dele aqui ao longo do tempo. Você vê que ele tem diversos episódios em que a ventilação é aumentada e diminuída ao longo desse período, mas que no final, na média, não afeta a ventilação minuto desses animais. Tá? Esses animais, eles também apresentaram uma redução bastante significativa do número de apneias, do número de suspiros que são essas inspirações de maior volume que o Tiago comentou com você, que é natural que a gente faça. Então, eles apresentam uma redução desses episódios de suspiro, mas, em contrapartida, a apneia pós-suspiro, que é comumente observada, elas apresentaram um prolongamento muito grande no seu tempo. Ou seja, ele reduziu a quantidade de suspiro, mas quando ele faz suspiro, a apneia dele apresenta um perfil prolongado. Tá? E a resposta quimiorreceptora periférica desses animais, ela não foi alterada, a resposta é hipóxia, mas, no entanto, a resposta quimiorreceptora central, ou hipercapnia, ela foi bastante atenuada nesses animais. Então, vejam aqui, em preto nós temos um controle, em vermelho um animal mutado, e aqui uma condição em que é crescente o nível de CO2 que esses animais estão respirando. Então, vejam que nessa condição de hipercapnia, esses animais que estão respirando CO2, eles vão aumentando gradativamente a frequência e a amplitude respiratória, resultando em um aumento da ventilação minuto, mas que esses animais que apresentam uma mutação, eles apresentaram uma atenuação dessa resposta à hipercapnia. Tá? Além disso, esses animais também apresentaram uma eliminação da expiração ativa. Tá? Então, vejam, aqui nós temos o animal anestesiado, onde está sendo registrado a atividade do músculo diafragma, o principal músculo inspiratório, e aqui da musculatura abdominal, que seria recrutada para a expiração ativa. Vejam em preto que aqui, quando é produzida uma hipercapnia, e na condição de hipercapnia é esperado que a expiração ativa seja recrutada, o animal controle apresenta contração da musculatura abdominal. No entanto, o animal que apresenta a mutação, ele não foi capaz de responder à hipercapnia com a geração da expiração ativa. Eles continuam respondendo à atividade diafragmática, ou seja, atividade inspiratória atenuada em relação ao controle, mas a sua capacidade de gerar expiração ativa foi completamente eliminada. Tá? E qual que é a explicação para isso? Veja, aqui nós temos o núcleo motor do facial, tá?
E embaixo dele, a região parafacial, onde nós temos, que a Ana já mencionou para vocês, o núcleo retrotrapezoide, que é uma região que tem neurônios que detectam variações de CO2 e pH, e aqui, mais lateralmente, eles classificaram essa região como a região parafacial lateral, que é a região de onde saem os neurônios que vão inervar o núcleo pré-motor expiratório. Então, daqui, dessa região lateral, estão saindo as projeções, seria aqui o equivalente ao complexo de Pribotkin para a expiração ativa. Tá? Então, quando você tem um aumento da demanda metabólica, aquelas condições que já foram mencionadas para vocês, esses neurônios, segundo o trabalho da Ana, uma das condições eles são desinibidos, tá? E as projeções dele lá para a coluna respiratória ventral caudal gera a expiração ativa. Então vejam que quando eles quantificaram esses neurônios dessa região, tá? Ocorre uma redução do número de neurônios do RTN, o que ajuda a explicar a resposta quimioreceptora atenuada, mas que há uma redução massiva dos neurônios da região lateral, do que ajuda a explicar a ausência de expiração ativa. E por que que isso acontece? Porque esse gene, o TSF4, ele está no desenvolvimento dessa região associada a um outro gene que é expressa por esses neurônios, que é o gene ATO. Tá? Eles são coexpressos, eles estão relacionados à sua função. Então, a alteração desse gene TSF4 promove esse distúrbio morfológico, tá? Aonde, ao invés de você encontrar esses neurônios espalhados ao longo da superfície, você encontra alguns agrupamentos de neurônios dessa forma que está sendo indicado aqui pela série. Tá bom? E, funcionalmente, esses neurônios, como eu comentei, são os neurônios que detectam variações de CO2 e pH. Então, vejam aqui um animal controle, tá? O que vocês estão vendo aqui são potenciais de ação, tá? E aqui é um histograma, é uma plotagem dessas informações da quantidade de potenciais de ação, é uma plotagem em Hertz, tá? Então, vejam que quando essa célula, no caso esses aqui, são experimentos in vitro feitos em fatias encefálicas, em que é realizado o PET clamp para o registro unitário de um neurônio dessa região. Tá? Então, vejam que o registro unitário desse neurônio em condição controle, no controle para esse experimento, é uma solução que banha essa fatia do cérebro, contendo já 5% de CO2, tá? Então, esses animais apresentam uma atividade basal, mas quando você aumenta a concentração de CO2 de 5 para 10% de CO2, e, consequentemente, com isso, você também promove uma acidose dessa solução, você vê que esses neurônios aumentam a frequência de potenciais de ação. Tá? E isso permanece mesmo na presença, por exemplo, de bloqueadores sinápticos, o que indica que esses neurônios são intrinsecamente sensíveis a essas variações de CO2 e pH. Tá? Mas quando a gente olha para o animal que apresenta o truncamento, a gente vê que a capacidade dos neurônios que restaram, ou seja, muitos neurônios deixaram de aparecer, não existem mais, mas agora os neurônios que sobraram, a capacidade deles de responderem ao CO2 e ao pH também foi atenuada. Tá? Vejam que a intensidade dessa resposta ela foi atenuada, ou seja, esses neurônios estão respondendo menos à variação de CO2 e pH. Tá? E aí, trabalhos anteriores da literatura trazem que a mutação desse gene ele causa uma expressão anormal, uma superexpressão de canais para sódio dependentes de voltagem, assim como canais para potássio dependentes de voltagem, mas os canais para sódio dependentes de voltagem do tipo 1.8
no sistema nervoso central. Por que anormal? Porque esses canais, classicamente, eles são expressos no sistema nervoso periférico, eles são expressos nos axônios. E esses, nos axônios periféricos. Mas, com essa mutação, esses canais passaram a ser expressos no sistema nervoso central. Então, eles avaliaram se havia envolvimento desses canais na AV 1.8 nesses neurônios do núcleo retrotrapezóide. Então, vejam que aqui é uma condição onde a fatia ela foi exposta ao CO2 e a resposta à hipercapnia ela é possível ser observada, mas é atenuada em relação ao animal controle. E quando esse animal foi, essa fatia do cérebro, ela foi banhada com um bloqueador de canais do tipo NAV 1.8, um bloqueador seletivo para esses canais, vejam que ocorre um aumento da atividade basal e a resposta quimiorreceptora desses neurônios ela é significativamente recuperada, que é o que a gente está observando aqui na plotagem desses dados. Tá? E nos animais? Quando esses animais foram sistemicamente tratados com essa droga, o que a gente consegue observar é que esse fármaco foi capaz de bloquear esses canais, causando um aumento da regularidade respiratória. Vejam, aqui nós temos em preto um animal controle, tratado com salina ou com a droga, com o fármaco, e aqui nós temos o animal com a mutação, tratado com salina ou com a droga. E fica claro que esses episódios de hiperventilação, eles foram bastante reduzidos, tá? Que é o que está plotado aqui. Tá? O número de suspiros expressos por esses animais, ele aumentou significativamente e a duração dessas apneias, que antes eram muito prolongadas, elas foram significativamente encurtadas, ou seja, melhorando esse fenótipo respiratório. Tá? E a resposta quimiorreceptora central? Aqui nós temos o animal tratado com salina e com a droga que ela consegue passar pela barreira hematoencefálica e ter ação central. E aqui nós temos um análogo, porém que é incapaz de atravessar a barreira hematoencefálica. Então, ela só vai poder ter efeito perifericamente. E o que a gente observa? Que o tratamento com a droga que atravessa a barreira hematoencefálica, ela foi capaz de reverter este efeito do truncamento do gene. Ou seja, a resposta desses animais à quimiorrecepção central, ela foi significativamente recuperada. Tá? Enquanto que o animal que foi tratado com o bloqueador que não atravessa a barreira hematoencefálica, ele não foi capaz de produzir melhoras na resposta à hipercapnia. Tá? Bom, o que nós temos, então, sobre as alterações respiratórias na síndrome de Pitt-Hopkins? Que, similar ao que nós observamos na doença de Rett, as irregularidades respiratórias elas são observadas, ocorre redução dos suspiros e prolongamento das apneias pós-suspiro, ocorre redução da resposta quimiorreceptora central in vivo e in vitro, é possível observar alterações morfológicas na região do RTN e do parafacial lateral, com eliminação da expiração ativa, e que o bloqueio de canais de sódio dependentes de voltagem 1.8, ele pode melhorar esse fenótipo respiratório e pode ser uma possível alternativa terapêutica. Tá? Então, no geral, o que nós temos? Que o comprometimento de genes de alto risco para autismo, ele pode acontecer tanto em centros superiores quanto no sistema nervoso periférico. E nos dois casos, somente no periférico, somente no central, já tem uma série de evidências que isso pode ser suficiente para que se apareça parte do fenótipo
comportamental nos modelos animais. Tá? Nós sabemos que a integração entre os neurônios respiratórios com esses centros superiores, aonde, por exemplo, tem trabalhos demonstrando que há uma certa sincronização entre a atividade respiratória e a atividade cortical, ou seja, eles são possíveis de que não somente centros superiores module a respiração, mas que a respiração também module a atividade neural desses centros superiores, tá? E esses neurônios respiratórios, eles são altamente influenciáveis pelo sistema nervoso periférico, dado a localização dos quimioreceptores periféricos, tá? E essas alterações desses centros superiores ou periféricos, elas podem produzir alterações no fenótipo respiratório. Mas é crescente o número de evidências de que os próprios neurônios respiratórios eles estão sendo afetados por essas alterações gênicas que estão correlacionadas com o autismo. Tá? Então, diante desse cenário, é que nasce o projeto que eu começo agora, vou começar a desenvolver no meu laboratório aqui na Universidade Federal de Minas Gerais. Tá? Então, esse projeto ele é intitulado Distúrbios Respiratórios nos Transtornos do Espectro Autista, avaliação de alterações no sistema nervoso central e periférico e do seu potencial terapêutico. Tá? Então, a ideia geral do primeiro objetivo é avaliar diversos modelos animais para ver quais deles apresentam alterações respiratórias e avaliar a diferença do papel exercido nesses animais entre o sistema nervoso central e periférico, através da avaliação da atividade respiratória e também da avaliação comportamental desses animais. A segunda parte, que é ainda mais desafiadora, que é tentar realizar uma modulação da ventilação. Tá? Porque a ideia geral por trás disso é que será que se a gente conseguir modular a atividade respiratória, como, por exemplo, promovendo uma respiração calma e profunda nesses animais, a gente indiretamente começa a melhorar não somente o fenótipo respiratório, mas também outros comportamentos que estão correlacionados ao modelo de autismo nesses animais. Então, essa é uma ideia. E, por último, analisar se as alterações desses genes eles afetam as propriedades intrínsecas dos neurônios da rede de controle respiratório, tá? De uma forma geral, NTS, pivotes, NRTN e núcleos motores como núcleo hipogrosso, tá? Bom, era isso que eu tinha preparado para vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Tiago e à Ana por se disponibilizarem a participar desse módulo. Eu sei que o tempo de vocês é extremamente precioso, que vocês são extremamente ocupados, e eu fico muito feliz de estar dividindo esse módulo com vocês. Tá? Vocês foram, como sempre, brilhantes na apresentação de vocês. Eu queria agradecer ao comitê organizador por ter nos convidado e aos patrocinadores que ajudam o evento, à universidade, ao departamento, evidentemente, e à Simons Foundation, que é a fundação que vai financiar o desenvolvimento do projeto. Está aqui meu e-mail, vocês fiquem à vontade para me contactar a qualquer momento. Tá? Muito obrigado